Muito boa tarde. O nosso programa já está no nosso terceiro momento, muito bem esperado, com a ilustríssima doutora Karine Brandão. Sibela, apresenta a ilustríssima doutora. Antes do início da nossa entrevista. A doutora Kaline de Pádua Oliveira Brandão possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade Estadual do Piauí, especialização em redes de computadores pela Cisco, formação em Direito pela CEUT, especialização em Direito Público e Privado pela Escola Superior da Magistratura. Foi professora de Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Filosofia, Sociologia e Hermenêutica Jurídica na Faculdade SESC e tem formação em Odontologia pela Unifacite. Atualmente é advogada atuando na área do direito médico e gerente da saúde bucal de Teresina. Membro das comissões de saúde no triênio 2002 a 2024 na OABP, Piauí. Muitíssimo obrigado a ter esse momento tão brilhante com a gente. Tudo que o público da já pede, a gente vai atrás para trazer esse conteúdo e tanto esperado ter esse momento de conhecer um pouquinho dessa pegada de vamos falar, nossa entrevista está voltada, e qual a importância do direito médico na sociedade atual. Eu que agradeço, Braga, pelo seu convite, e para mim é muito rico falar do direito médico. Afinal de contas, é um direito que vem crescendo, é um direito novo, não está na grade curricular do curso de direito em si, mas já encontra-se na grade curricular do curso de medicina, onde advogados são convocados, são convidados para ministrar essa disciplina para os acadêmicos de medicina, por exemplo, né? Então, é bom fazer um apanhado primeiro, que o direito, ele veio depois da medicina, mas ele veio para regulamentar as normas médicas, regulamentar as normas dessa prática médica. Por quê? Porque no início a medicina era como se fosse um dom divino. Não tinha o médico, ele não podia ser questionado, ele era tipo um Deus. Então, era um enfoque muito religioso. E depois teve a necessidade de uma regulamentação, porque as pessoas que eram doentes, eles eram conhecidos não como pacientes, mas como doentes, como aquele que carrega castigo. Eles adoeciam porque tinham castigo e não podiam questionar se o médico agia com qualquer tipo de erro. Aí veio o pensamento hipocrático, né? Que é bom que se diga, que veio combater essa ideologia religiosa e colocar uma ideologia científica, né? Científica e ética, para regular essa relação. Por quê? Porque o paciente, ficava vulnerável, o paciente poderia ter qualquer tipo de lesão e não podia questionar. Então, não é bom com a sociedade não ter regra, né? Para não ficar bagunça. Então, veio o direito médico bem depois, mas lá no início, as primeiras regras de direito para regulamentar a atitude errada dos médicos, qualquer médico, foi no Código de Hammurabi. Digo isso porque a aula que eu dava, né, de ser professora de filosofia hermenêutica, a gente aprende muito isso também, que é muito importante a gente saber a origem dos tempos, a origem das sociedades e por que do direito médico. Então, essa regulamentação lá no Código de Hammurabi já foi no século XVIII a.C., isso é algo bem antigo. E o direito médico agora, ele veio com força total, né? Ele veio como uma disciplina bem complexa, né? Por quê? Porque ele abrange várias áreas do direito. Ele vai falar, o Código Civil vai tratar de direito médico, vai ser a Constituição Federal também vai ser usada para atuar no direito médico, o Código de Defesa do Consumidor, além de várias regras, várias jurisprudências do STJ, do STF, regulamentações dos conselhos, saúde também, viu? Então, a importância do direito médico é exatamente isso, para regular a relação médico-paciente. Vendo que tem muitos obstáculos enfrentados, né, pelo paciente, para ter a paz do direito perante a saúde, né? Isso. Como a advogada auxilia o paciente que busca sentiu-se lesado por algum médico, como é que acontece tudo isso? O paciente, quando ele procura um socorro jurídico, ele chega já bem vulnerável, bem fragilizado. Por quê? Ele sente aquela dor, né? Aquele erro médico se torna uma dor para ele e às vezes ele tem prejuízos. Pode ser prejuízos financeiros, prejuízos emocionais ou mesmo prejuízos estéticos, que estão falados agora. O paciente, quando ele nos busca, a primeira coisa a fazer é escutar o paciente de forma empática, sem julgamento.
para saber o que é que ele busca de fato. Depois, a orientação para o paciente é para que ele vá ao médico, retorne, para pegar o prontuário, que é um registro onde tem todas as informações sobre o paciente, a doença do paciente, os tratamentos que ele está fazendo, se ele passou por alguma cirurgia e tudo mais. Pegar receitas, exames, trazer para ajudar, né, para colaborar na investigação e no arcabouço ali da defesa dele, né? E fora isso, ainda tem um outro passo que o paciente pode fazer também para ajudar o advogado, é fazer a denúncia para formalizar, fazer uma denúncia sobre o médico. Quando eu falo aqui médico, gente, é todos os profissionais de saúde, né? Não só o médico, como a gente disse, aquele clínico, cirurgião geral, tem o quê? Tem um dentista, tem um fisioterapeuta, tem biomédico, então a classe é variada, né? Sim. Então ele tem que fazer a denúncia também nos conselhos das profissões, na ouvidoria e também até no Ministério Público. Diante de tudo isso, quais são os principais pontos que o paciente busca? Como é feita essa abordagem? Tipo assim, o plano de saúde. Estou sendo lesado no plano de saúde, no momento que não pode ser atendido, como é que vocês fazem isso aí? Plano de saúde? Sim, tipo assim, a gente tem que ver qual é a situação do plano de saúde. Por exemplo, se uma pessoa tem um plano de saúde e ela busca o SUS, por exemplo, né? O que vai acontecer? O plano de saúde ele vai ter que ressarcir o SUS posteriormente, através de uma tabela emitida previamente. Porque se ele tem o plano e o plano não cobriu naquele momento e foi em busca do SUS, ele pode depois resgatar isso aí, pedir o ressarcimento. Às vezes pode estar numa carência, pode ter sido negligenciado, a pessoa não procurou. Negligenciado, O plano de saúde, inclusive, para ele formalizar junto ao plano de saúde, é necessário também que antes dele fazer um plano de saúde, ele observe quais são os planos de carência, a extensão da cobertura. É importante que saiba também, porque a gente não lê contrato. Era importante ler o contrato. Mas as cláusulas mais importantes é da extensão de cobertura, sobre ressarcimento e sobre qualquer hipótese de reembolso, se existe aquele plano de saúde, esse tipo de cláusula, né? E também é bom ver, junto à ANS, se existe solvência financeira daquela operadora de plano de saúde, bem como também se há alguma denúncia da operadora junto à ANS, por exemplo, algumas queixas, quais são os tipos de reclamações que tem, porque plano de saúde tem muita reclamação. Aí você tem que saber se você está entrando no plano, mas também não está entrando enganado. Um momento que ficou um pouco mais difícil com o momento pandêmico que tivemos, né? Hoje em dia até as empresas, tipo assim, os planos de saúde não faz mais, né, para pessoa física, vai pessoa jurídica, está muito dificultoso para você ter um plano de saúde hoje. Mudou muita coisa, mas vamos entrar na parte mais específica. O que impactou o Covid-19, né, para a paciente, nessa atuação dentro da advocacia na área de vocês? Certo, para o paciente. Primeiro, para o paciente, é o que todo mundo viu no tempo da pandemia, né? A pandemia não foi só local, mas foi mundial, então foram tratados assuntos de saúde no mundo inteiro. E no caso dos pacientes aqui, a gente percebia que eles ficaram desassistidos em muitas áreas. Por exemplo, o paciente ia fazer uma consulta, não, está suspensa a consulta porque agora essas são as consultas eletivas, né? De tratamento, cirurgias de urgência, tudo foi suspenso, cancelado, era um momento muito incerto, de muita insegurança na época, insegurança inclusive jurídica, mas os processos jurídicos, a busca pelo judiciário, a judicialização no direito da saúde cresceu e muito naquele período. Então, houve um crescimento tanto de denúncia e quanto de ações contra o Estado em busca do acesso a medicamentos, acesso a leitos hospitalares, acesso também à UTI. Lembra que não tinha UTI? Não tinha o quê? Respiradores. Faltou realmente suprimentos, faltou recursos nos hospitais. Então, as pessoas ficaram muito preocupadas com isso e entravam na justiça buscando esse acesso à saúde. Mas também teve um aumento para as ações pessoais contra médicos, sobre negligência médica nesse período. Porque o médico também não tinha recursos suficientes para atender naquelas condições. Então, ninguém tinha nada estabelecido. Foi o tempo que vieram várias regulamentações, pareceres da Anvisa. A gente nunca leu tanto parecer, tantas resoluções dos conselhos, tentando ajustar ali como ia se trabalhar a partir de então. Como é que o paciente, o direito que o paciente é visto na legislação brasileira? O que ele precisa saber antes de ele procurar um advogado? Não, ele precisa saber que ele tem direitos, porque eu acho que a falta da informação é o que prejudica muitas vezes, né? O paciente tem um direito, por exemplo, à universalidade, igualdade
em saúde. Tem direito ao acesso à saúde de forma integral, ou seja, não é só a saúde física, a saúde mental também, a saúde bucal e tudo que ele precisar. E isso é garantido no artigo 196 da Constituição Federal, por exemplo. Mas ele também tem direito à informação, ele tem direito de saber, ele tem direito ao sigilo médico, ele tem uma série de direitos que muitas vezes, quando ele vai procurar o advogado, que realmente dizer, o que é que ele tem que saber? Ele tem que saber que ele precisa buscar informações. E quando ele não tem essas informações, um advogado de confiança vai o instruir, né? Muitas perguntas fizeram para nós, a gente traz cada doutor responder. Como funciona o processo de indenização? Eu vou recorrer ao advogado, eu quero alguma reparação de algo que é uma cirurgia mal sucedida, como é que acontece tudo isso? A reparação, você está dizendo a indenização, é um Isso, direito, por aí. é uma responsabilidade civil. A gente pode pegar a responsabilidade civil do médico, por exemplo, que fez alguma lesão, praticou algum ato que causou um dano ao paciente. Primeiro tem um fato, fato que causou um dano, né? Tem um dano. E tem a responsabilidade por aquele dano, tem que ter um nexo de causalidade. Por quê? Ele está dizendo que eu causei o dano, mas cadê o dano, né? E foi através de uma cirurgia, de um exame. Então, a gente vai buscar isso aí e depois vai pegar a reparação daquele dano, que pode ser a reparação por danos civis, danos morais ou danos estéticos, que está muito em moda agora. Dano civil é o dano financeiro. A pessoa teve um prejuízo, teve que pagar uns exames extra, teve que fazer uma correção, aí ele investiu o dinheiro dele porque o médico causou aquele dano para ele teve que buscar outros médicos para correção. Ele teve um dano psicológico, um dano emocional, também ele pode ir atrás dessa reparação. E também tem o dano estético, que está muito agora em vigor, né? Que várias pessoas se especializando aí em harmonização, em estética de todos os tipos de vaidade. E também tem o dano estético. E às vezes nem é por busca da estética. Uma cirurgia de algo necessário e deixa realmente a região um pouco deteriorada, feia, né? Na cirurgia ficou difícil, uma cirurgia às vezes na face, e ficou torta. E o paciente quer aquela reparação também, a reparação estética chamada. E qual a importância de conscientização, informação e na relação do médico e paciente? Ter esse conhecimento antes de você pegar um processo. Deixar claro. É fundamental essa informação, né? Entre o médico e o paciente, Isso. Né? Até porque cria um vínculo de confiança entre médico e paciente. O médico ele tem a obrigação de instruir o paciente sobre o seu tratamento. Instruir de forma clara, precisa e completa. O paciente ele tem que saber qual tratamento ele está enfrentando e se ele quer ou não o tratamento. Ele tem que dar opções e o paciente ele tem autonomia de escolha, entendeu? Na saúde dele. Esse vínculo aí traz uma confiabilidade na relação médico-paciente. Um pouco mais aprofundado, quais as principais diferenças entre o direito médico e o direito da saúde? Como é que faz essa junção aí? Que na realidade, direito médico e direito à saúde, eles andam juntos, certo? Um entra no campo do outro, muitas vezes. O direito médico, propriamente dito, é o direito ao profissional de saúde, é o direito das atividades médicas, é o direito também da legalidade, da ética, vai no direito médico, relacionado à prática médica em si. Já o direito à saúde vai do acesso, o direito ao acesso à saúde, a integralidade da saúde, o direito da saúde coletiva e individual. Como a tecnologia influenciou a prática médica e o direito dos pacientes? Inovação, hoje muito se fala de tecnologia. Muito se fala de inteligência artificial, né? Por exemplo. Então, ela veio para agilizar os processos, os exames, fazer agilidade, mas também tem que ter cuidado se não causa nenhum dano ao paciente. Então, a inteligência artificial sozinha, sem um acompanhamento, sem uma orientação de um profissional de saúde, ela causa mais dano do que vantagem ao paciente. Então, a tecnologia ela veio com passos largos, está se estudando diversos tipos de, por exemplo, vestimentas digitais, que eles chamam instrumentos, acessórios vestíveis, chamado também, que é o quê? Por exemplo, aquelas pulseirinhas fits, tem as pulseiras, tem os relógios, tem o fone de ouvido inteligente, tem roupa inteligente e tem o óculos também de alta resolução. Por que é isso? De aumento de capacidade. Eles fazem a medição hoje, a aferição da pressão, dos batimentos cardíacos, da temperatura do corpo,
também fazem o nível de glicemia e vários exames clínicos que antigamente se restringia aos laboratórios e clínicas médicas. Hoje, um equipamento que você carrega no seu corpo já faz essa medição. E isso auxilia, ajuda ao médico, né, que faz esse acompanhamento, mas também não pode deixar só a cargo do paciente, ele tem que fazer um acompanhamento. O sistema de tecnologia ele vem auxiliar no processo de relacionamento entre a medicina, né, o paciente e o médico. Qual a perspectiva para o futuro direitos médicos no Brasil? Projeção da por vir. O direito médico ele vai ter que se atualizar tecnologicamente, né? Tem que minimizar os conflitos, diminuir a jurisdição, que é o que a luta constante para se diminuir a jurisdição da saúde no Brasil, porque foi um avanço assim, estrondoso, principalmente depois da pandemia. E até tem uma pesquisa feita pelo próprio CNJ, né? Pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, onde eles fizeram uma pesquisa avaliando os dados jurídicos, os dados processuais, a jurisdição e o diário oficial da Justiça. Para quê? Porque ele queria saber como funcionava a jurisdição da saúde. E eles chegaram à seguinte conclusão: é um elemento bastante complexo. A palavra é complexo. Então, o direito médico ainda é complexo. Por quê? Porque ele tem uma série de nuances. Ele passa por vários arcabouços jurídicos, por várias áreas do direito, né? E também áreas administrativas. O plano de saúde, por exemplo, é uma área chamada de saúde suplementar. Por quê? Porque ele faz parte do SUS também. O SUS ele atende tanto a empresa pública, né? As UBS, os hospitais, as unidades de pronto atendimento, mas ele também, você entra num consultório particular, tá lá, atende SUS. Por quê? Porque ele tem convênio com as clínicas particulares e que a clínica particular é uma saúde complementar ao SUS. Às vezes não tem um especialista no SUS, aí tem convênio com algumas clínicas. E também o plano de saúde, ele vem como uma chamada saúde suplementar. A gente vai aprofundar um pouquinho mais específico, que nós estamos falando nível Brasil, né? Sim. Qual a sua opinião dentro da sua jurisdição da saúde no Brasil? Na sua concepção, assim, né, conhecimento, eu quero falar um pouquinho do livro, da inscrição. Tá. Depois eu vou trazer para cá para a gente falar um pouquinho. Sim. A jurisdição no Brasil, né? Sim. Como é que está como é que ela está acontecendo? Isso, como é que está sendo tudo isso? A judicialização, como eu falei antes, ela está em uma crescente constante. São muitos processos, certo? Não diminuíram o número de processos. Diz que o brasileiro está mais consciente, apesar dele não estar informado de todos os direitos, mas ele está querendo ressarcir, né? E não é só isso, tem também as questões das clínicas e hospitais e o próprio médico buscar também se defender como direito, agora o que está a evolução da jurisdição do direito médico, é exatamente uma novidade agora, que é o direito preventivo, o direito médico preventivo. As clínicas estão contratando, os planos de saúde também, e como alguns médicos, direito médico preventivo, onde é um lugar mais tranquilo, harmônico, sem estresse, menos estresse, para evitar possíveis ações judiciais. E é um ambiente também que se prioriza a mediação de conflitos, para que não para diminuir o número de judicialização no Brasil. É isso que estão focando agora. E com todo esclarecimento, os médicos estão ficando mais cautelosos para assim, não ter tanto reclamações futuras, mesmo tendo essa clareza entre médico e paciente, estão ficando mais cautelosos para não sofrer danos futuros, né? Depois do direito médico, porque teve o quê? Tem várias áreas do direito que se intercalam com o médico. O direito médico é o setor de saúde e o sistema jurídico juntos, caminhando juntos, né? E os médicos, eles estão mais bem informados. Como eu falei, a Faculdade de Medicina já está contratando advogado para colocar o curso de direito médico na faculdade, porque o médico acadêmico, ele precisa também se preparar. Ele precisa ter consciência do que ele está fazendo. Ele não é mais um Deus, como lá na pré-história, né? Não que eles não sejam muito eficientes, médicos, nossos médicos que a gente
pelo menos os que acompanham, são de extrema competência, né? São responsáveis, eles têm todo o cuidado, mas não deixa de uma hora ou outra acontecer algo que realmente danifique, prejudique, cause um dano ao paciente. Só que tem maneiras de minimizar esses danos, que é a vigilância constante dos seus atos, das suas práticas dentro das clínicas. Um exemplo disso, Braga, foi o que aconteceu, uma notícia que aconteceu, por exemplo, no Fantástico do domingo passado. Houve uma troca de bebês numa clínica médica, num hospital, onde uma mãe tinha tido filhos gêmeos e a outra não. Só que na hora de sair, ela pegou, entregaram para ela uma criança e a criança da outra mãe. E um dos bebês dela foi para a mãe que só tinha um. Então, agora, 2 anos depois, mais de 2 anos depois, descobriram esse bebê por causa de um vídeo que fizeram na escola. Uma amiga que viu, olha, seu filho está aqui na tal cidade. Não, não está. Pois eu vou mandar o vídeo. A mãe descobriu que era o dela e ficou em pânico, foi atrás. Aí descobriram, por imagens, que a fitinha que fica no bracinho do bebê e fica no bracinho da mãe, estavam pregadas nas camas, nas macas, no berçário, e não aqui. Como é para ser para diminuir esse tipo de situação vexatória, né? E esse é só um dos exemplos. E se você for investigar, não sei se ela vai entrar com alguma reparação, mas a culpa ali, no caso, como era univitelinos, e ela pegou 2 bebês diferentes, no acompanhamento do pré-natal, através de exames, já dava para descobrir que era univitelino. Então, se ela soubesse essa informação antes, olha aí o direito à informação, né? Se ela soubesse essa informação antes, ela não teria aceito um bebê de um jeito, outro de outro. Mas se é univitelino, eles tinham que ser iguais. Então, já evitava esse tipo de conflitos, né? A nossa entrevista está muito produtiva, conteúdo, mas eu quero ver um pouquinho dessa, deixa antes de nós voltar com o nosso final, como é um pouquinho a vida de escritora, o que é que está vendo por aí? A escritora, pois é, eu estou escrevendo, né? E aqui, em primeira mão, para o seu programa, Braga, é um prazer dizer que eu vou lançar um livro logo no início do ano, e é um livro com vários autores, em 9 países diferentes, e é um livro falando exatamente sobre esperança, né? Nós temos um propósito, e qual é a vida desses empresários? São histórias de vida. Eu fui convidada para participar deste livro, para falar da minha história dentro do livro. E eu estou muito, muito entusiasmada, muito feliz com esse projeto, né? Mudanças de vida, levando agora para 2025 um projeto novo, já abrindo assim, e só tenho a agradecer a Deus mesmo. Foi incrível. Voltando um pouco para nós finalizar aqui, quais as principais dificuldades enfrentadas pelos advogados que atuam na área do direito médico? Como é que está esse cenário aí? Quem que vai entrar nessa área? Quem que vai encontrar os obstáculos? Vale muito a pena entrar na área do direito médico. Eu não desincentivo os meus colegas a entrarem. Mas a dificuldade do direito médico é exatamente o que o CNJ falou. A complexidade, por sua natureza complexa, por existir vários órgãos atuando no direito médico, por exemplo, trabalhar com conselhos, trabalhar com vigilância sanitária, com a Agência Nacional de Saúde, você vai trabalhar com o SUS, vai trabalhar com empresa particular, mas tem um arcabouço também jurídico muito variado, direito, direito constitucional, direito civil, defesa do consumidor, também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a criança tem direito de entrar acompanhado em alguns exames, né, em todos os exames, né, numa clínica. O direito também, o Estatuto do Idoso, também que ele tem o mesmo direito de entrar acompanhado, inclusive nas perícias médicas, que muitas vezes o médico não quer que acompanhe, ele tem esse direito também, né? Então, é isso, é porque dá variedade. Eu não sinto tanta dificuldade, dizendo assim, todas as áreas do direito são muito vastas. Agora, o direito médico, a dificuldade dele é que ele depende muito também do setor de saúde. Doutora, muitíssimo obrigado. Esclarecimento acima da média. A entrevista todas foram boas. A gente buscar conteúdo de precisão e tinha que ter esse tema aqui antes de fechar o ano. Então, só tenho a agradecer. Que fica claro para o público estagiar. Atender mais um pedido de vocês, que nós trazemos conteúdo que vocês pedem. O programa Tardia busca contemplar todos vocês que assistem, continuam assistindo nossas entrevistas, curtindo e comentando, e levando à frente para que o nosso conteúdo possa crescer e chegar mais longe. Estamos aqui, nos conectando de Teresina, PI para o Brasil e o mundo. Doutora, muitíssimo obrigado. Obrigada. Volte outras vezes. Está aqui a sua lembrança no livro. Você vai voltar com o livro. Vou sim. Finalizar o livro. Com certeza. Abra e mostre na lei do Tardiário. Vê se está seu agrado. Claro.
Maravilha, viu, gente? Olha o capricho. Muito Muito obrigada. bem representado, nós temos Muito aqui. bem Vamos ficar aí, representado, direito médico. vamos ficar em pé para nossa foto, que